Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Sabadão. Vamos para a nossa 11ª live. Hoje, novamente, estou aqui no consultório da minha filha, que é nutricionista. Agradeço a ela por ter me emprestado hoje aqui para fazer minha live. Hoje, nós vamos falar de fonética. Ô, Noemi, seja bem-vinda, Noemi. Legal. Fonética, olha aí. Tá mandando para vocês aí, ó. Legal? Fonética é a parte da gramática que estuda os sons da língua. Vou escrever isso, tá legal? Ó, fonética, olha lá, é igual a parte da gramática que estuda os sons da língua. Aí, legal? Beleza? Mandei para você. Ô, Joyce, seja bem-vinda, Joyce. Obrigado pela presença. Joyce Mara de Oliveira. Obrigado, Joyce. Valeu. Eu estou com uma sombra aqui atrás que eu não consegui tirar. Tá bom? Me perdoa aí por essa sombra aqui. É porque está um mesclado de dia e noite, então ficou aí essa sombra aí. Eu não consegui tirar. Tentei tudo quanto é jeito aqui e não consegui tirar. Beleza, Marisa. Marisa Boschini. Obrigado, Marisa, pela presença aí. Bacana. Legal. Gente, nós vamos fazer 15 dias de live. Direto. Fernando Veloso, Ednei Correia. Obrigado, gente. Obrigado pela presença aí. Bacana. Sabadão e a gente aqui estudando. Mas é só uma horinha. Depois a gente vai sair com os amigos, né? Michel. O Michel aí, gente. Michel mora nos Estados Unidos e tem assistido minha live aí. Michel, divulga aí para os brasileiros aí, viu? Você tem essa missão aí. Faça isso para mim aí, Michel. Bacana. Beleza. Bruna Salgado, Chincha. Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Legal, legal. Hoje nós vamos estudar essa parte aí de fonética que fala dos sons da língua. É um assunto tranquilo. É um assunto que ele por si só, ele cai em prova, mas com uma porcentagem, e a palavra porcentagem pode ser também percentagem, tá? Muito pequena. Mas a importância dele não é para você fazer o concurso, é para você entender as outras matérias. Como, por exemplo, ortografia e acentuação gráfica. Você precisa dominar essa parte de fonética para você entender a nossa ortografia e a nossa acentuação, beleza? Bacana. Então vamos nessa. Vamos começar aí, vou definir, e você já sabe, nosso critério aqui, né? A gente só fala a latinha, a gente só fala o filé mignon da língua portuguesa aqui. Só aquilo que interessa para a gente. Beleza? Bacana. Então vamos nessa. Vamos nessa. Olha só, você sabe que a gente tem as letras, né? As letras. Letra é a mesma coisa que grafema. Ou você fala letra ou você fala grafema. Letra ou grafema é igual ao desenho, esse desenho que você faz na língua portuguesa aí. As letras são A, B, C, D, essas letras aí. Beleza? Bacana. E uma informação preciosa para você. Oi, Simone. Obrigado, Simone. Seja bem-vinda. O som está saindo aí? O som e a imagem está saindo legalzinho aí? Beleza? Obrigado. Olha só, letra é igual a grafema, que é igual ao desenho. Importante uma informação. Antes da reforma de 2009, o K, o W e o Y não faziam parte do alfabeto português. Não faziam. Hoje, o K, o W e o Y, com a reforma, vou escrever para você, ó, fazem parte
Tá, escrevi com 2T. Do alfabeto português, ó. Do alfabeto português. Com a reforma, tá? Com a reforma, nós encaixamos aí essas 3 letras. Entrou uma pessoa aqui, é sempre isso. Eu vou escrever do alfabeto português aqui, do nosso alfabeto, tá? Nosso alfabeto. Olha lá, beleza. Vou mandar para você aí. Olha só. Presta atenção nisso aí que eu estou te falando. Ô Francisco, beleza, doutor Francisco? Uma honra tê-lo aqui com a gente. Vamos falar de um assunto hoje simples, viu, doutor? Mas que as pessoas acabam não conhecendo, não dominando. Beleza? Vamos nessa. Eu estava dizendo o seguinte, doutor Francisco, que o K, o W e o Y, antes de 2009, antes da reforma, não faziam parte do nosso alfabeto. Isso. Agora, o K, o W e o Y fazem parte do nosso alfabeto. Tem que ser ensinado pelas professoras de alfabetização. Beleza. Eu tenho um amigo que colocou o nome do filho dele de Luiz. Até aí tudo bem, né? Mas olha como é que ele escreveu o nome do menino. Olha só. Luiz. Olha aí, ó. Então ele usou o W e Y aí. E agora está tranquilo, vamos usar, vamos encaixar essas 3 letras aí no nosso alfabeto. Beleza? Então é o seguinte, esses desenhos, esses 26 desenhos, que eram 23 letras, com um acréscimo de K, W e Y, ficaram 26 letras. Então essas 26 letras, muitas vezes elas representam um som. E outras vezes elas representam até 2 sons. Beleza? Exato. Então, quando uma letra tem som, a gente chama de fonema. Ó. Fonema. Fonema é som. Vou colocar aqui, ó. Fonema é igual a som. Então, todas as vezes que alguém disser assim, ó, isso aí é um grafema. Você já sabe. É uma letra. Beleza? Quando a pessoa disser assim, isso é um fonema, aí você sabe que é o som da letra. Muitas vezes, você precisa de 2 letras para você representar um som. E às vezes, uma só letra representa 2 sons. Quer ver um exemplo? Se você tiver X, a letra X, na palavra fixo, por exemplo. Deixa eu colocar aqui, ó, fixo. Olha lá, em fixo. Aí, ó, nessa expressão, nessa palavra fixo aí, ó, X em fixo, são 2 sons. O X, ó, tem 2 sons. 2 sons você já sabe, eu posso falar, né? São 2 fonemas. Olha lá, 2 fonemas. Beleza? Olha aí. 2 fonemas. Vê se chegou aí para você. Se quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer. Se eu não responder aqui, é porque eu não vi, não chegou para mim aqui a pergunta. Mas não tem problema, na hora que eu for formatar para passar para o YouTube, eu respondo. Legal? Bacana. Olha aí, ó, o X na palavra fixo, ele tem som de CS. Então, todas as vezes que o X tiver som de CS, olha lá. Bacana. Você tem, escuta essa, ó, uma letra, mas você tem 2 fonemas. Ó, 2 fonemas. Dá uma olhada nessa aí com carinho, doutor Francisco. Fátima Carvalho. Fátima, nós estamos falando aí, ó, que o X, quando tem o som de CS, ou seja, a letra X com o som de CS, com 2 fonemas, uma letra e 2 fonemas. Um grafema, letra e grafema é a mesma coisa, e 2 fonemas. Beleza? Mas às vezes acontece o contrário. Olha só, você tem passado. Olha a palavra passado aí, ó. Passado. Você tem aí, ó, 2 letras. Olha essa. Isso, exatamente. Exatamente, ó. 2 letras em passado, ó. 2 letras igual a um som. Um som. Eu não vou escrever som mais não, tá? Eu vou escrever fonema.
porque agora você sabe que fonema é som, beleza? Então, vou mandar para você aí, olha lá. Vou mandar para você, beleza? Dá uma olhada nessa aí. Então, vou fazer um resumo para você disso. Olha a tranquilidade disso. Em fixo, tá? Em fixo, a gente tem, ó, 4 fonemas. Agora eu vou usar essa expressão, tá? Só fonema e grafema. 4 grafemas, que são 4 letras. Olha lá. E 5 fonemas. Beleza? Olha aí, entre parênteses para você, ó. Mandei aí. Dá uma olhada com carinho aí. Olha só. Então, em fixo, nós temos 4 grafemas. O F, o I, o X e o O. As letras, grafemas e letras. E 5 fonemas, porque o X tem 2 sons. Iquiço. Perceberam? Você escuta aí 5 sons. Mas se eu falar passado, por exemplo, aquela palavra que a gente usou lá, olha lá. Passado. Em passado, nós temos 2, 4, 6 letras. Ó, 6 grafemas. Não vou usar a expressão letras mais não, tá? Vou usar grafemas. E, olha lá, 2, o PA, o SS com um som só, 3, 4A, 5D e 6 o O. Então, olha lá, 2, 4, 6. 2, 4, 6, desculpa, são 7 grafemas, né? Ih, a minha matemática não tá boa. Ainda bem que eu não mandei para você. São 7 grafemas, olha lá. 7 grafemas e 6 fonemas. Tá? Não vou falar som mais não, vou falar só fonemas e grafemas agora. Tá aí, ó. Mandei para você aí. Viu, Fátima? Então, olha só. Em fixo, nós temos 4 grafemas. Mesma coisa que letra. Mas a gente tem 5 fonemas, porque o X tem som de CS, ou seja, tem 2 sons. Já em passado, a gente tem os 2 S com um som de um S só. Isso. Porque senão, se a gente colocasse um S, ficaria com som de Z. Por isso, no português, na nossa ortografia, a gente tem que colocar 2 S. Então, 7 grafemas e 6 fonemas. Daí, gente, ter surgido uma nomenclatura de dígrafo. Dígrafo. Olha o nome, ó. Dígrafo. Dígrafo, vou colocar para você porque às vezes vem com esse nome aqui, ó. Ou digrama. Dígrafo ou digrama. O que é dígrafo ou digrama? Quando você tem, escuta essa, ó. 2 letras, agora eu já vou colocar diferente. 2 grafemas, que é letra, tá? 2 grafemas e um fonema. Olha lá, e um fonema. Mandei para você. Então, quando alguém perguntar assim para você, o que é dígrafo? Ô, Vando Costa, seja bem-vindo, meu camarada. Obrigado pela sua presença aí. Bacana. Beleza. Ô, gente, hoje, no final dessa aula, eu quero falar umas coisas importantes para vocês. Eu estou fazendo aqui um trabalho para eu divulgar a minha página no YouTube, tá? E eu vou dar um super presente para as pessoas que se matricularem no meu canal do YouTube. Um super presente. Super presente. Principalmente para quem estuda para concurso, tá? Então, no final dessa live, se você não puder assistir a live toda, quando for no finalzinho, você entra aí, porque nós vamos falar desse super presente. Super presente, tá? Uma coisa que é paga e que eu vou doar a você, eu vou dar a você, sem você pagar absolutamente nada. Beleza. Então, vamos lá. Dígrafo ou digrama, é a mesma coisa. São 2 grafemas, 2 letras e um som, um fonema. Beleza? Então, os dígrafos da língua portuguesa já estão prontos. Então, nós temos os dígrafos consonantais, quando o som que você ouve é de uma consoante, e os dígrafos vocálicos, quando o som que você ouve é de vogal. Beleza. Então, vamos falar primeiro dos dígrafos. Olha o nome aí, hein? Dígrafos consonantais, ó. Consonantais. Igual. Vou colocar todos para você.
são esses aqui, ó. RR, SS, CH, NH, LH, olha lá, TU e GU. Ó, nos dois últimos, eu vou escrever aí, ó. Vou colocar entre parênteses. No QU e no QU, vou colocar o E menorzinho, e GU, no QU e GU, olha essa, só haverá dígrafo, dá uma olhada nessa, ó, quando o U não for pronunciado. Eu explico isso bonitinho para você. Porque as coisas que eu ensino aqui, ó, eu preciso que você domine. Porque são as coisas que vão fazer esse diferencial entre você e esse número imenso de pessoas que querem entrar no serviço público. E você sabe, para entrar no serviço público tem que conhecer as coisas, né? Deixa eu agradecer o pessoal que entrou aqui. Silvio, obrigado, Silvio. Silvio, esse assunto aí está na sua prova, viu? Então, esse assunto hoje você tem que ficar atento para ele. Está na sua prova aí. Sérgio Lima Rodrigues, obrigado, Sérgio. Lurdinha, minha colaboradora, obrigado, Lurdinha. Eterna gratidão a você, Lurdinha. Obrigado. Lurdinha, nós estamos falando aí dos dígrafos, ó, dígrafos consonantais, quando o som que a gente ouve é de consoante. Estou com uma florzinha aqui, essa florzinha não aparece, ó. Aqui, ó. Eu não consegui encaixar ela aqui, a camisa aqui é pequenininha. Vou deixar uma pontinha dessa flor aí para vocês. Os dígrafos consonantais. Só haverá dígrafo aí quando o U não for pronunciado no QU e GU. Então, vou fazer uma continha aqui rápida, vou dar uns exemplos para vocês, tá? Vamos com o RR. Se você tiver a palavra carro, por exemplo, isso aqui é rapidinho, olha só. Carro. Beleza? Em carro, você tem 2, 4, 5 letras. Ó, 5 letras. Letras é a mesma coisa que grafema. 5 letras, mas você tem 4 fonemas. Isso, olha lá. O que é dígrafo? Dígrafo, quando você tem 2 letras e um som, que é o que acontece aí em carro. Olha aí, Lurdinha. Elza, seja bem-vinda, Elza. Nós estamos falando de dígrafo, Elza. Beleza? José Emílio, bem-vindo, José Emílio. Olha só, gente. José Emílio e Elza, que entraram por último aí. Olha só, carro. Eu tenho 5 letras. Letras é a mesma coisa que grafema. Carro, ó. O C, o A, um R, 2 R's. E o O. Então, eu tenho 5 letras, 5 grafemas. Mas eu só tenho 4 fonemas. É o C, o A, os 2 R's com um som só. Então, o C, o A, os 2 R's, 3 e o O, 4. Carro. Beleza? Então, eu dei um exemplo de RR. Se eu fizer isso... Caçar, por exemplo, ó, caçar. Caçar com 2 S, gente, é anular, tá? Caçar com 2 S, caçará que eu escrevi. Ainda bem que eu já não mandei para você, né? Caçar com 2 S é anular. Caçar o mandato de um deputado, por exemplo, é anular. Beleza? Caçar com C cedilha é procurar. Legal. Essas duas palavras são isso, homônimas. É o mesmo som, mas a grafia é diferente. Bacana. A gente faz uma live sobre isso depois. Beleza. Olha só. Caçar é a mesma coisa que anular. Em caçar eu tenho 2, 4, 6 letras. Ó, 6 letras. Mas eu só tenho, olha lá, 1, 2, 3, que eu conto S, os 2 S uma vez só, 4, 5. Eu tenho 5 fonemas, ou seja, 5 sons. Vou olhar para você aí. Olha aí. Mandei para você. Deixa eu puxar aqui para baixo aqui. Caçar, que é a mesma coisa que anular, tem 6 letras. Tá? Nós estamos falando de caçar, não de anular. E 5 fonemas. Porque anular tem 6 letras e 6 fonemas. Bacana.
Então, dei um exemplo de RS e SS. Agora eu vou dar um exemplo de CH. Vou pegar uma palavrinha aqui menorzinha, ó. Chá. Chá tem 3 letras, tá? 3 letras. Letras é a mesma coisa que grafema. Então, quando eu não falar letra mais, falar só grafema, você fica esperto aí, tá? Ixi, saiu um monte de A aqui. Grafema. Olha lá. 3 letras ou 3 grafemas. Deixa eu colocar aqui no plural. Letras é a mesma coisa que grafemas. Olha lá. Mas, somente. Olha lá, vou colocar o somente. Ixi, vou escrever somente aqui. Escrever uma palavra não tem nada a ver. Somente. Olha lá. 2 fonemas. Ó, 2 fonemas. Tá? Fonema é a mesma coisa que som. Olha lá. Ou 2 sons, né? Já que eu coloquei no plural. 2 sons. Olha aí. Loberto. José Emílio e Loberto. Loberto, obrigado pela sua presença. Loberto, junto com você aí, ó, tem outra presença ilustre. Olha só. Max Kolbe. É, nosso colega Max Kolbe no meu coração. Ô, Roberto, nós dois estamos atraindo aí pessoas boas para o nosso lado. Será que nós dois somos pessoas boas, Roberto? Com certeza, com certeza. Obrigado. Max Kolbe no meu coração. Bacana, Max. Obrigado. Divulga minhas aulas aí para esse grupo enorme de pessoas que você tem aí no seu ciclo de amizade, hein, Max? Bacana. Obrigado. Guimarães Aguiar. Obrigado, Guimarães, pela presença. Hoje a gente tem gente ilustre aqui, hein? Que coisa bacana. Todos vocês são ilustres. Mas é porque eu não conheço pessoalmente todos vocês. Então eu falo de ilustre aqueles que eu conheço pessoalmente. Beleza? Bacana. Se existe uma pessoa que eu não gosto e ela entra aqui, eu nem cito para vocês. Mas isso é raro, hein? É muito raro. Eu nem agora nem me lembro de pessoas que eu não gosto. É. Obrigado, gente. Obrigado. Bacana. Então, chá, a gente tem 3 letras, mas só tem 2 sons. É como se você escrevesse chá com X. ONH, ilha. Em ilha, nós temos, agora já vai direto, tá? 4 grafemas, olha o nome. Não vou falar letras, mas não. 4 grafemas. 4 grafemas. E, deixa eu colocar minúsculo aqui. E, isso, 3 fonemas. Olha lá. Como é ao vivo, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui, para quem não viu ontem a minha live aqui. Eu paguei um mico danado ontem, que essa luz que está aqui em cima de mim caiu da minha cabeça. Ao vivo, né? Não tem como corrigir. Aí alguém falou assim para mim, não, você edita. Não quero editar. Eu quero deixar natural. Então os micos que a gente comete aqui, eles vão ficar. Aí, obrigado, Max. Tamo juntos, queridão, ele falou. E disse que vai divulgar. Deixa comigo. Obrigado, Max. Conto com você, meu camarada. Beleza? Então, olha aí, ó, Max. Em ilha, eu tenho 4 grafemas, 4 letras. Mas eu só tenho 3 fonemas, porque o LH eu conto uma vez só. Beleza? Legal? Então, eu já falei do RR, do SS, do CH e do LH. Agora vou falar do NH. NH. Espanha, por exemplo. Olha lá, Espanha. Em Espanha, a gente tem 2, 4, 6, 7 letras. 7 grafemas. Tá? Grafemas. Mas a gente só tem, porque o NH eu conto uma vez só. Então, 2, 4, 6. Ó, 6 fonemas. Olha aí. 6 fonemas. Mando para você aí. Vê aí se chegou para você. Aí, Espanha. Bacana. Agora, olha o QU. Você fala assim, ó. Eu quero. Observem que em quero, você tem o QU com som de K. Veja que o U não é pronunciado.
O U não é pronunciado. Então, a gente tem 5 grafemas, porque ele não é pronunciado, mas ele é letra, né? E só 4 fonemas. Ó, 4 fonemas. Mando para você aí. Olha essa. Chegou aí? Obrigado, Simone. Simone mandando uns coraçõezinhos e uns abraços para mim, uns batendo palma para mim. Obrigado. Você também, Simone Martins, Soares Souto. Obrigado. Olha aí, quero. Eu tenho 5 grafemas e 4 fonemas. Beleza? O U não é pronunciado. Fique esperto, porque quando você pronuncia, olha essa palavra, quase. Quase. Tá vendo? Ó? Quase. Aí o U é pronunciado. Aí não é dígrafo. Dígrafo são 2 letras e 1 fonema. Obrigado pelos corações, gente. Quase. Em quase, vou escrever, tá? A gente tem 5 grafemas. Olha lá, entenda isso. E 5 fonemas, o mesmo número, ó. 5 fonemas. Deixa eu juntar ali que eu escrevi separado. Fonemas. Vou mandar para você. Olha aí, dá uma olhada. Dá uma olhada com carinho aí. Puxar aqui para baixo. Olha aí, quase. Em quase eu não tenho dígrafo, mas lá em cima, em quero, o QU é dígrafo. Beleza? Agora o GU. GU, se você tiver guerra, não vou colocar guerra não, porque vão aparecer 2 dígrafos, que é o RR. Tá? Eu vou colocar guia. Olha lá, em guia. Em guia, você tem 4 grafemas. Olha lá. Beleza? Mas o U não tem som. Então, você tem 3 fonemas. Mando para você aí, ó. 3 fonemas. Mas se esse U for pronunciado, olha só, Guará, por exemplo, Guará. Em Guará aí, ó, você não tem dígrafo, não. Em Guará você não tem dígrafo, porque o U é pronunciado. Então, eu vou escrever para você. Em Guará, você tem 5 grafemas, 5 letras, ok? Mas você também tem 5 fonemas. 5 fonemas. Ou seja, você não tem o dígrafo. Bacana? Então, esses dígrafos que a gente falou aí são os dígrafos consonantais. Por que dígrafos consonantais? Porque o som que a gente ouve é de CH. Perdão, é de consoante. Então, vou repetir quais são os dígrafos. RR, SS, CH, LH, NH, QU e GU quando o U não for pronunciado. Beleza? Agora nós vamos para os dígrafos. Olha esse nome. Vocálicos. Tá? Dígrafos vocálicos por quê? Porque o som que você vai ouvir, som, deixa eu colocar aqui para você aí. Ó, som de vogal. Você vai ouvir o som de vogal. Você vai ter 3... Silvânia, beleza, Silvânia? Seja bem-vinda. Silvânia, nós falamos aí anteriormente, antes de você entrar, dos dígrafos consonantais. Dígrafos ou digrama, quando você tem 2 letras e um som. Beleza? Aí a gente falou dos dígrafos consonantais. E agora vamos falar dos dígrafos vocálicos. Quando o som é de vogal. Quando você pegar uma vogal qualquer, olha lá, mais M ou N. M ou N. Olha lá. Aí você tem um dígrafo. Isso, ó. Dígrafo. Deixa eu corrigir o nome dígrafo aqui, que eu escrevi errado. Um dígrafo. De novo, errado. Um dígrafo vocálico. Aí, ó. Um dígrafo vocálico. Eu vou dar um por um dos exemplos aí. Viu, Silvânia? Dá uma olhadinha aí, ó. Dígrafo vocálico. Ele vai acontecer assim, quando você tiver uma vogal qualquer, mais M ou N. E, evidentemente, gente, na mesma sílaba. Tá? Então, vou escrever de novo. Olha só. Isso. Eu tenho que deixar isso gravadinho para o pessoal que vê depois. Mais M ou N, registrado aí, né? Mais M ou N. Ó, escutem isso, ó.
na mesma sílaba. Na mesma sílaba. Mandei para você aí, ó. Mandei para você. Dá uma olhadinha com carinho aí, ó. Então, eu vou falar primeiro do A com M ou M. Depois o M. Depois o A, E, todas as vogais. A, E, I, O, U mais M. A, E, I, O, U mais M. M, O, N, O, M. Bacana? Vou pegar uma palavra aqui para a gente poder entender. Olha só. Em também, presta atenção dobrada aí para você entender uma coisa. Tá? Olha aqui, ó. No TAM, só no TAM, no também, você tem um dígrafo. Tá? Só aí você tem um dígrafo. Olha lá. Beleza? Por quê? Deixa eu colocar aqui a representação. É como se você tivesse um A com um tiozinho em cima. Vou colocar aqui o tio e o A. Olha lá. Vou mandar para você entender o que eu disse. Gente, isso é simples, mas não é coisa para você ver, não é ver, é ouvir, tá? Isso é fonética. O que importa é o que a gente ouve e não o que está escrito. Beleza? Então, em tan, você tem um dígrafo. O dígrafo é o AM. AM. E o AM tem o som de an. Como se você pegasse as vogais A, E, I, O, U, nasalizasse e fizesse assim, ó. An, I, O, U. Ao invés de ser A, E, I, O, U, eles ficam An, I, O, U. Gostou, né? Beleza. Então, AM é igual a AN. Tá? Isso é um dígrafo. Olha lá, bonitinho aí para você, ó. Não é o que está escrito, é o som. Então você tem que captar aí essa informação. AM com som de AN é dígrafo. Beleza? Mas fica esperto, porque o bem, olha só, não é dígrafo. Não é dígrafo. Vou escrever, tá? Não é, na palavra também, tá? Dígrafo. Por que não é dígrafo, Genival? Sabe por quê? Porque você tem dois sons. Olha só o que você tem aí, ó. Você tem duas letras, tá? Mas olha como é que fica a representação. É como se você nasalizasse, mas você tem o som de I, olha lá. Porque você fala, olha essa. Não quer sair, né? Por que não sai aqui? Poxa. Ah, já sei, porque não tem isso no português. Tem I. Tá bom. Aí o computador não digita. Que coisa. Beleza? Aí você vai ver aqui na nossa sequência que esse EI aí, na verdade, faz um ditongo. Ditongo, porque você vai ter o som de duas vogais. Mas isso é daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho. Tranquilo. Vou focar. Quero simplificar as coisas para você. Beleza? Então, vou repetir. Também. O AM, você tem duas letras, a letra A e a letra M, mas com som de AN. Isso é dígrafo. Mas no bem, você tem o som do E e o M tem som de I. Então, você tem duas letras, você tem dois sons. E o som é de vogal. É de tom. Já, já. Beleza? Tá. Olha só. Tempo. Em tempo. Olha lá, tempo. Digitei duas vezes. Ó, em tempo. Em tempo, o EM, aí eu já vou direto, facilitar a minha vida, é igual a em. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui agora. Ai, não nasaliza. Não nasaliza. Eu estou colocando aqui, para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, é que eu coloco o tiozinho e coloco o E. E ele coloca separado. Porque a gente não tem isso, né? O tio na língua portuguesa só vem em cima do A e do O. É por isso que não tem essa. No nosso. Na formatação do computador não tem isso. Tá? Mas eu vou colocar assim, ó. EM é dígrafo. Pronto. Olha lá. Dígrafo. Olha aí. Mandei para você aí.
Mandei aí, vê se chegou aí. Aí, ó, em EM você tem um dígrafo. A, E, I. E I, você fala assim, ó, uma palavra com I. Timba, timba, timba. Olha lá, timba. Em timba, o IM, olha aí, só. O IM, colocar de parede, como eu fiz na primeira lá. O IM, olha só. O IM aqui, ó. IM, digitei errado de novo, oh, meu Deus. IM, aí, é um dígrafo. Aí, tranquilos aí, gente, ó. O IM de timba, não, timba não, como é que é o nome? Timba, timba. Eu tenho que colocar antes P e B, né? Timba, o IM é dígrafo. A, E, I, O. Ó, tombo, fulano levou o tombo. Ó, tombo. Então, eu vou colocar aqui parênteses. O OM de tombo é um dígrafo. E você já sabe, dígrafo quando a gente tem duas letras e um som só. Olha lá. Beleza? Olha isso aí. Mandei para você. A, E, I. Tuíla Barroso. Tuíla Barroso, agora é coach. Desejo muito sucesso para você na sua nova fase de coach aí, Tuíla. Você vai fazer muito sucesso. Exatamente. Por que você vai fazer muito sucesso? Porque você já fez muito sucesso. Tuíla, gente, é simplesmente campeã brasileira e campeã sul-americana de judô. É uma fera. Obrigado, Tuíla. E agora ela está na nova fase dela de coach. Vai ser a coach mais conhecida, mais famosa, mais capacitada do Brasil. Te amo, Tuíla. É minha sobrinha. Beleza, Tuíla? Tuíla mora em São Paulo. Tuíla, já pedi a você, divulga aí para esse povo de São Paulo, tudinho aí. Esse povo aprender português aí, beleza? Tuíla, ó, jumbo. Tuíla, nós estamos falando dos dígrafos, tá? O que são dígrafos? Duas letras, ou dois grafemas, letra é a mesma coisa que grafema, mas um som, um fonema. Beleza? Então, em jumbo, ele colocou o vermelho aqui, que ele não sabe o que é jumbo, né? Não tem problema não. Em jumbo, o UM de jumbo é um dígrafo. Olha lá, é um dígrafo. Veja aí, Tuíla. Olha aí, ó. Jumbo, a gente tem um dígrafo. Beleza? Porque o UM não tem dois sons. Lucilene, Marnel Andrade, meu amigo Andrade. Obrigado, Andrade. Alex Martins, seja bem-vindo, Alex. Obrigado, gente. Hoje nós estamos falando de fonética, os sons da língua. Bacana. Em jumbo, o Alex, Marnel e Lucilene, em jumbo a gente tem 5 letras, mas a gente só tem 4 sons, porque o U e o M faz um som nasalizado. O M nasaliza, a única função do M aí é nasalizar o U, para que as vogais não fiquem A, E, I, O, U, para que elas fiquem AN, EN, IN, ON, UM. Isso. Bacana. Beleza? E agora vamos fazer um exemplo com as vogais seguido de N. Beleza? Vamos começar por... Tem que ser na mesma sílaba, tá? Vamos começar com canto. Olha lá. Encanto. Encanto, você tem... A gente começou contando assim, ó. Encanto, a gente tem 5 grafemas, 5 letras, tá? 5 grafemas. Mas a gente só tem 4 fonemas, ó. 4 fonemas. Olha lá, 4 fonemas. Vou mandar para vocês aí, ó. Beleza? Por quê? Por quê, Genivaldo? Chegou aí ou não? Opa. Não foi. Desculpa, gente, não foi. Não. Ah, foi. Encanto aí, ó. 5 letras. A letra C, a letra A, a letra N, a letra T e a letra O. Mas os fonemas é só o C, o AN, nasalizado aí pelo N, e o TO. Então, 4 fonemas. Tá? Então, encanto, vou fazer a esqueminha que a gente estava fazendo no outro lá.
O AN, ó, AN de canto, é dígrafo. Para ficar bem didático aí. Segundo o meu amigo Roberto aí, eu sou o professor de português mais didático que ele conhece. Você jogou essa responsabilidade para mim, Roberto? Então eu penso nisso constantemente. Aí, vê se eu mandei para você aí. Tá demorando chegar, né? Ah, chegou. Canto. A, é agora. Tem. Qual a palavra aí? Tentação. Tentar. Pronto, o verbo tentar. Em tentar, observa que o N não tem som, ele nasaliza o E. O EN é dígrafo. Dígrafo. Repito 1000 vezes. O que é dígrafo, Genival? 2 letras e um som. Mesma coisa que 2 grafemas e um fonema. Beleza? Bacana. Chegou aí? Tá indo devagar, né? Aí, tentar. O EN é dígrafo. Com I, tinta. Tinta. Em tinta, o IN é dígrafo. Olha lá, o IN é dígrafo. O computador está devagarzinho aqui, mas nós estamos tranquilos, que nós não estamos desesperados, né, gente? Hoje é sábado. Hoje é dia de sair mais tarde, com o cônjuge, bacana, e com os amigos. Beleza? Bacana. A, E, I, O. O. O, você, ronco. Olha aí, ronco. O N não tem som, ele nasaliza o O. Então, ON, de ronco, é dígrafo. Olha lá, dígrafo. Manda para você aí. Tá chegando devagarzinho, mas chega, né? Beleza. E com o N. Rum, rum. Oh, aí ficou bacana, hein? Em rum. Rum. Vai ser uma pessoa ali. Em rum, o N. O N. Deixa eu colocar entre parênteses aqui para você. Peraí. Em rum, o N. Devagarzinho demais o computador, acho que ele está morrendo, hein? O N é dígrafo. Aí, ó. Dígrafo. Dígrafo. Beleza? Gente, então encerramos essa parte. Tata Sanches. Obrigado, Tata Sanches. Tata Sanches. Obrigado, Tata, pela presença aí. Você não tem um acento ali, então eu fico na dúvida se o seu nome é Tata Sanches ou Tata Sanches. Porque se fosse Tata, teria que ter um acento no A, porque é um oxítono, viu, Tata? Do jeito que está escrito ali, a gente lê Tata, Tata Sanches. Se puder, esclarece isso aí pra gente aí, tá? Um abraço. Bem-vinda. Bacana. A, E, I, O, U. Chegou aí esse último aí do U? Carlos de La Roque. Carlos. Bem-vindo, Carlos. Aí, Carlos, nós estamos falando de dígrafo. Acabamos de falar de dígrafo. Dígrafo, Carlos, é quando a gente tem 2 letras e um só som. Tá? Quando você tiver um dígrafo, o número de sons da palavra é menor do que o número de letras. Ok? Bacana. Esse X que vocês viram com o som de CS, a gente dá o nome, olha o nome, de encontro, ó, consonantal, ó. Consonantal. Olha esse nome, ó. Vou mandar aí para vocês, viu, Carlos? O X, quando tem som de CS, faz um encontro consonantal. Esse encontro, ele é o único, tá? O X com som de CS. Esse encontro consonantal aí, ele aumenta o número de fonemas. Se você disser assim, ó, sexo, por exemplo, tá? Em sexo, você tem 4, olha aí, ó, 4 grafemas, 4 letras. Mas você tem 5 fonemas. Você aumenta, olha lá, mandando para vocês aí. Olha a palavra sexo aí, ó. 4 grafemas, 4 letras, S, E, X, O.
4 letras. Mais 5 fonemas, que é sexo. Percebeu? Sexo. E agora nós vamos falar dos encontros vocálicos. Vou rapidinho para isso aí, ó, sem desespero, tranquilo. Vocálicos, encontros vocálicos, que é o hiato de tom e o tritom. Simplesinho isso aí, tá? Quero esclarecer aí para vocês. Encontros vocálicos. Vamos para eles aí agora. Os encontros vocálicos se dividem, exato, se dividem em 3, ó. Ou deixa eu colocar para não começar, encontros vocálicos dividem-se em 3. Ok? Escrevi dividem errado, gente, desculpa. Deixa eu corrigir ali. Dividem-se. Aí, dividem-se em 3. 3. São eles, olha só. Hiato, ditongo e tritongo. Explico isso bonitinho, tá? Devagarzinho, numa boa. Esse negócio de hiato, ditongo e tritongo, todo mundo sabe isso. Isso é tranquilo. Mas tem umas coisinhas aí que a pessoa acaba se descuidando. Então eu quero, assim, total atenção de vocês para isso aí, tá? O que é o hiato? Vou colocar a teoria. A palavra hiato, no sentido geral, significa separação. Eu falo, Genivaldo, da minha vida ocorreu um hiato, uma separação, tá? Hiato é separação. Então, hiato, vou escrever assim, ó, é o encontro, estou falando de encontros vocálicos, de duas vogais em sílabas separadas. Saiu separadas. Aí, bacana. Olha o hiato aí, tá? Para você aí, de boa. Elisângela Fernandes, obrigado, Elisângela, pela presença. Muito obrigado, valeu. Nós estamos falando agora, Elisângela, de encontros vocálicos, tá? Nós começamos pelo hiato. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. Gente, a própria palavra hiato, veja que o I e o A estão na mesma palavra. Mas quando você pronuncia, essas duas vogais ficam separadas, ó. I, A, to, separadas. Então, a própria palavra hiato é um exemplo de hiato. Olha essa, ó. I, separo, vou colocar um tracinho. A, to. Olha lá. Hiato, você tem um hiato. Beleza? Olha aí. Hiato. Na própria palavra. Eu sempre brinco em sala de aula que eu digo assim, ó. Se a pessoa é mineira, ela fala assim, ó. Hiato é hiato. Uai. Se ele é goiano, ele fala hiato é hiato. Sou. Se alguém não concordar, tudo bem. O paulista. Hiato é hiato, meu. Carioca. Hiato é hiato, maluco. Pessoal do Nordeste aí. Hiato é hiato, gente. Pessoal do Sul. Hiato é hiato, tchê. E aqui em Brasília, o povo fala assim, ó. Hiato é hiato, véi. Então aqui é tudo velho. Os garotos chamam a gente tudo de velho. Eu não sou velho, então eu não aceito que me chamem de velho. Beleza. Hiato é o encontro de duas vogais em sílabas separadas. A palavra que ficou faltando aí é pronunciadas, tá? Eu não coloquei ali. Hiato é o encontro de duas vogais. Eu vou ter que repetir isso aqui por causa do pessoalzinho que entra depois, tá? Ó, é o encontro de duas vogais. Olha lá. De duas vogais. Olha essa palavra. Pronunciadas. Rápido demais, aí não saiu. Pronunciadas. Ó. Em sílabas pronunciadas lá, saiu errado. Desculpa aqui, vou corrigir aqui, tá? Vou corrigir aqui, calma aí. O C e o U ficaram separados. Pronunciadas, aí, tá aí, bacana. Ó, hiato é o encontro de duas vogais
pronunciadas em sílabas diferentes ou separadas. Separadas. Tá? Viu, Elisângela? Só estou repetindo aí a teoria que eu escrevi lá, porque eu escrevi anteriormente aí, porque não apareceu a palavra pronunciada. Itamar Miranda, nós estamos falando aí de encontros vocálicos, viu, Itamar? O hiato, Itamar, é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas, viu? Beleza. Um exemplo de hiato, gente, eu não posso perder essa oportunidade, é a minha cidade. Cidade que eu amo. Olha só, onde eu nasci, ó, Unai. Unai é um hiato, ó, hiato. Em Unai você tem um hiato. Estou enrolado aqui, mas vai sair. Aí, mandei para você aí, viu, Itamar? Então, a minha cidade se chama Unai, ó, Itamar. Como você separa aí o I do A, você tem um hiato. E aí, quando você tem as duas vogais na mesma sílaba, a gente chama de ditongo, tá? Então, eu vou escrever, ó, ditongo é o encontro. Puxa vida, ficou junto ali. Deixa eu corrigir aqui, gente. É o encontro, olha lá, de duas vogais. Tá difícil o troço aqui, hein? Aqui entra um monte de site aqui, aí fica na minha frente aqui, ó. De duas vogais na mesma sílaba, ó. Na mesma sílaba. Isso, hein? Na mesma sílaba. Ponto, mandei aí para você. Então, a gente tinha falado de hiato, e agora nós estamos falando de ditongo, beleza? O ditongo, Itamar, é o encontro de duas vogais. Ah, eu esqueci de novo a palavra pronunciadas, que é a palavra mais importante aí, tá? Depois eu vou mostrar isso para vocês, porque para a pessoa não confundir. Então, ditongo, olha lá, igual. Depois eu apago a forma errada e deixo só a certa. É o encontro de duas vogais. Essa palavra, ó, pronunciadas. Olha aí, na mesma sílaba. Beleza? Mandei para você aí, ó. Coloquei duas vezes. Gesvaldo, o que está errado da primeira para a segunda? É que eu não falei a palavra pronunciadas, e essa palavra é extremamente importante. Tá? Ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas na mesma sílaba. Gente, uma informação preciosa. Quando você tiver o A, o E e o O, em relação ao I e o U, você chama o A, o E e o O de vogal. Olha lá, vogal. Tá? Ou vogais. Vogais. Beleza? Agora, vou mandar para você. Quando você tem o I e o U, deixa eu ver que saiu aí, você vai chamar de semivogais. Escuta essa, ó, semivogais. Então, qual que é a diferença? A diferença, gente, é que as vogais têm um som forte. E a semi, o nome está falando, a semivogal tem a metade do som da vogal. Então, som fraco. Os ditongos, eles vão se dividir em crescente e decrescente. Vai ser assim, ó. Quando primeiro você tiver uma vogal e depois uma semivogal, ó, semivogal, olha lá, você tem um ditongo, escuta essa, ó, quando vem uma vogal, um som forte, depois um som fraco, descendo. Então você tem um ditongo decrescente, olha essa. Beleza? Eu dou o exemplo. Quando você tem primeiro uma semivogal, que é um som fraco, e depois uma vogal, o som está crescendo. Aí você fala que o ditongo é crescente. Ó, ditongo crescente, ó. Escrevi errado, desculpa. Ditongo crescente. Vou dar os exemplos para você, tá? Ditongo crescente. Fica assim espertíssimo para isso aí. Beleza? Então, quando você tiver um A, um E e um O, em relação ao I e o U, funciona assim. O A, o E e o O é a vogal, o I e o U é semivogal.
Eu vou mostrar para você. Se você tiver a palavra pai, por exemplo, ó, pai, veja que as duas vogais estão na mesma sílaba. E aí, ó, você tem um ditongo. Olha isso, gente, olha o nome. Ditongo. Ó, você tem um ditongo decrescente, ó. Decrescente. Porque primeiro vem uma vogal, som forte, depois ele desce para o I, que é a semivogal. Aí esse ditongo é decrescente. Tá? Mandei para você aí. Legal? Olha aí. Mas se você tiver, por exemplo, olha aí, pai, se você tiver isso, alguém me fazendo uma pergunta aqui. Legal, legal. Então, o ditongo se divide em crescente e decrescente. Se você tiver primeiro uma vogal e depois uma semivogal, o ditongo é isso, decrescente. Mas se você tiver o contrário disso aí, se tiver Márcia, por exemplo, ó, Márcia, olha lá. Em Márcia, você tem um ditongo. Você tem um ditongo. Tá com letra minúscula aqui, desculpa. Você tem um ditongo, olha lá, crescente. Tá? Crescente. Vou mandar para você aí, ó. Ditongo crescente. Beleza? Então, sempre é assim, gente. Lúcia Lima, obrigado, Lúcia. Estamos falando de ato, ditongo e tritongo. Agora eu estou no ditongo, tá, Lúcia? Eu disse que pai, que as duas vogais estão na mesma sílaba, é um ditongo decrescente. Porque primeiro vem uma vogal, depois uma semivogal. O som decresce, o som, tá? Nós falamos de fonética e fonética é som. Já em Márcia, o I é a semivogal e o A é a vogal. Aí ele cresce. O ditongo é crescente. Beleza? Então é sempre assim, gente, ó, o A, o E e o O, em relação ao I e o U, o A, o E e o O são vogais, o I e o U semivogal. Beleza? Quando a vogal vier primeiro e a semivogal depois, decresce. Quando a semivogal primeiro e a vogal depois, cresce. Beleza? Mas às vezes, olha o que acontece. De você ter duas dessas aí, que podem ser, ou seja, um E e um O, um I e um U juntos. Aí você tem que ouvir o som para você ouvir qual é a mais forte. Se você tiver a palavra térreo, por exemplo, ó, térreo, olha lá. Tá vendo? Ó? Em térreo, você tem aí o ditongo. Mas ela não é e o O. E aí, Gerivaldo, como é que eu faço? É porque o E tem som de I. Há quem escreva térreo com I. Ok? Então, esse ditongo de térreo aí, olha lá, ele é crescente, ó, crescente. Porque primeiro vem uma semivogal e depois uma vogal. Olha lá, uma vogal. Aí o ditongo é crescente. Exatamente. Está demorando de chegar aí, mas chega, né? E eu preciso dele aí para a gente... Pati Rocha, obrigado, Pati, seja bem-vinda. Pati, a gente está falando de ditongo crescente e decrescente. Olha aí em térreo, Pati. O ditongo é crescente, porque o E tem som de I, térreo. O E é semivogal e o O é vogal. Se a gente tiver assim, ó, gente, gratuito, olha a pronúncia dessa palavra, hein? Gratuito. Observem bem que o U é mais forte e o I é fraco. Não é gratuito, aí fica esperto, é gratuito. Então você tem um ditongo, olha essa, um ditongo decrescente. Vou corrigir aqui. Decrescente. Olha lá. Vi errado aqui. Decrescente. Olha lá, ditongo decrescente. Exatamente. Exatamente. Ó, o U é a vogal, mais o I, que é a semivogal. Semivogal. Beleza? Por isso, vou mandar aí, ó. Olha lá. Mas se eu fizer o contrário, se eu fizer tranquilo, dá uma olhada em tranquilo. Tranquilo. Em tranquilo, veja que o U agora é fraco. Quem é forte é o I. Então eu tenho um ditongo, olha essa, crescente. Olha o meu ditongo, é crescente.
Eu já digitei, o computador está demorando. Crescente, ditom crescente. Isso, o que é ditom crescente? O U é fraco, então ele é semivogal. Mas o I, que é tranquilo, o I é mais forte. É a vogal. Vou corrigir ali. É a vogal. Olha aí. Beleza? Agora, uma coisa, você pode ter certeza aí. Escrevi vogal. Bacana. Escrevi vogal aí com uma letra estranha aí em cima. Aí, ó, tranquilo, ó. O ditongo é crescente. O U é semivogal e o U e o I, tranquilo, é vogal. Uma coisa estranha aí. Beleza? Então fiquem assim espertíssimo para isso aí. Ailton Campos, meu querido Ailton Campos. Obrigado, Ailton. Estamos juntos aí, meu camarada. Doutor Ailton Campos. Obrigado pela presença aí, meu querido. Obrigado mesmo. Gente, o ditongo, ó, o ditongo, ele pode ser ainda oral, tá? E nasal. Vou mostrar isso aqui com carinho, tá? Oral e nasal. Olha lá. O ditongo será nasal quando ele tiver uma coisinha que a gente chama de símbolo de nasalização. Beleza? Esse símbolo de nasalização é o M, o N e o tio, tá? Ditongo nasal. Escrevi aí, ditongo nasal. Ó, deixa eu escrever aqui na frente. Com o símbolo de nasalização. Nasalização. Olha lá. Com símbolo de nasalização. Quem são os símbolos de nasalização? M, N e o tio. Ó, e o tio. MN tio. Com MN tio, o ditongo, ó, é nasal. Sem eles, o ditongo é oral. Ó, oral. Mandei para você aí. Beleza? Beleza. Ditongo oral e nasal. É nasal quando tiver o símbolo de nasalização. Vou dar os 3 exemplos. Olha mãe. Mãe. Olha o tiozinho aí. Em mãe, agora a gente já pode classificar. Em mãe, a gente tem um ditongo nasal. Tá? Um ditongo nasal. Olha essa aí. Um ditongo nasal. Em bem, ó, bem, meu bem, você tem um ditongo nasal também, ó. Ditongo nasal. Isso. Porque o M aí, ó, é ditongo, hein, gente? Porque o M faz 2 funções aí. Ele aparece com o som de I, você não fala bem, você fala bem I. Legal? Ele aparece com o som de I e ele nasaliza o ditongo. Então, em bem, o ditongo é nasal. Beleza? Exatamente, exatamente. Olha aí. Beleza. O povo sabe, gente. O povo sabe. Bacana, bacana. Genivaldo, ditongo? Sim. Olha por que ditongo. Porque você tem esse som aqui, ó. Ah, não vou conseguir, né? Não consigo. Já sei, ele não faz. Aquele mesmo problema lá. O computador não faz. É porque você tem esse som aqui, ó. I, ó lá, em bem. Escrever, não dá para nasalizar, mas olha só. Bem, escrever letra maiúscula aqui, tá? Deixa eu colocar a letra maiúscula. Bem, em bem. Você tem EI formando um ditongo nasal, ó. Deixa eu corrigir aqui. Olha lá, EI, exatamente. Ditongo nasal, ó. Ditongo nasal. Ditongo nasal. Legal. Olha essa. Beleza? Ditongo nasal. Gente. Oi, Carla, Carla Maria, Celso Diniz. Obrigado, gente.
Celso da Advocacia Diniz. Obrigado, Celso. Valeu. Obrigado, Carla. Carla Maria. Obrigado, gente, pela presença. Muito obrigado, tá? Então, em bem, a gente tem um ditongo nasal. Agora, você pode usar os dois nomes juntos lá. Classificar em nasal, oral, crescente, decrescente. Então, olha, escuta só. O A será sempre vogal, tá? O A será sempre... Deixa eu ver, será errado, peraí. Será sempre vogal. O A nunca vai ser sempre vogal. Então, o A sempre vogal e as outras podem ser vogais ou sem vogais, tá? Então, eu vou colocar aí a palavra pão. Dá uma olhadinha em pão, tá? Pão. Uma olhadinha com carinho aí. O que acontece em pão? Você tem duas vogais na mesma sílaba. E o A é sempre vogal. Então, o O passa a ser sempre vogal, porque o O, na verdade, tem som de U, tá? Então, pão... Gente, a nossa proposta é de 1 hora. Então, eu estou concluindo, mas eu quero terminar esse ditongo e fechar com o tritongo, tá? Não tem problema a gente passar um pouquinho, não. Ó, pão. Vou repetir aqui. Em pão, você tem ditongo, olha lá, nasal. Quem é que vem primeiro? O A. E depois o O, com som de U. Então, é decrescente. Um ditongo nasal decrescente. Olha esse nome, ó. Então, você classifica aí. Beleza? Em pão, a gente tem um ditongo nasal decrescente. Mando para você ali, ó. Ditongo nasal decrescente. Beleza? E agora, vamos falar do tritongo. O nome já está dizendo, né? Tritongo, vou teorizar, é o encontro de 3 vogais, tá? Fica espertíssimo aí, ó. 3 vogais. Nossa, se você soubesse como que eu escrevi 3 aqui, vocês iam me matar. 3. Que coisa doida, apareceu um negócio aqui, rapaz. Ah, não fui eu que digitei, é que apareceu. 3 vogais, olha lá, na mesma sílaba. Espertíssimos aí para isso aí, tá? Não tem isso aqui. Olha lá, mandei para você, para a gente fechar o tritongo. No tritongo, não tem esse negócio de crescente e decrescente, não. Porque a formação do tritongo é sempre essa aqui, ó, o tritongo. Sempre, ó. Como é que é o tritongo, Genival? O tritongo, ele ocorre assim, ó. Uma semivogal, olha lá, uma semivogal é sempre assim, tá? Mais uma vogal, mais outra semivogal. Assim. Olha aí, mandei para você. Tritongo eu encontro uma semivogal, uma semivogal. Aí eu vou dar um exemplo, tá? Se você fala assim, ó, saguão, ó, saguão, saguão. Aí você tem um tritongo em saguão, tritongo. Olha lá. O tritongo não tem negócio de crescente e decrescente, mas ele tem oral e nasal. Então, em saguão, o tritongo é nasal, porque tem o símbolo de nasalização. Mesma coisa do ditongo. Então, o tritongo é nasal. E tem o tritongo oral, por exemplo, iguais. Olha lá, nós somos iguais. Em iguais aí, ó, você tem um tritongo. Tritongo. Esse tritongo é oral, olha lá. Tritongo oral. Beleza? Vou descer aqui, peraí. Tem que descer aqui para eu ver se foi para vocês. Bacana. Então, olha lá, saguão, tritongo eu coloquei em cima, eu encontro uma semivogal, uma semivogal. Em saguão, a gente tem um tritongo. Tritongo é o encontro de 3 vogais, aquela palavrinha pronunciadas. Eu vou ter que escrever isso aqui, ó. Tritongo, ó, é o encontro, tem um 4 no meio, é o encontro de 3 vogais, não sei o que acontece ali, quando eu digito 3, aparece uma barra ali.
Olha lá, 3 vogais. A palavra, ó, pronunciadas na mesma sílaba, ó, na mesma sílaba, tá? Vou mandar para você aí. Tritongo é o encontro de 3 vogais pronunciadas na mesma sílaba. Tritongo é o encontro de 3 vogais pronunciadas, eu vou mostrar para vocês por quê, na mesma sílaba. Em saguão, a gente tem um ditongo nasal. Em iguais, a gente tem um tritongo oral. Em saguão, tritongo nasal. Em iguais, tritongo oral. Mas, às vezes, você tem isso aqui, ó, em queijo. Olha lá. Fica espertíssimo para queijo. Vou mandar a palavra para você primeiro. Dá uma olhadinha em queijo. Quantas vogais eu tenho aí em queijo? Eu tenho 3. O U, o E e o I. Mas observem que o U, na verdade, é não observar, é ouçam. Ouçam que o U não tem som. Então, em queijo, ó, vou dividir, em queijo, a gente tem, na verdade, ó, um ditongo. Olha aí, gente. Ditongo, porque o U não tem som. Como o E é a vogal e o I é semivogal, a gente fala que o ditongo é decrescente. Olha lá, decrescente oral. Porque esse negócio de crescente e decrescente, e oral e nasal não tem ordem. Você pode fazer a ordem que você quiser. Eu mando para você aí, tá? Mando para você aí. Então, ó, queijo. Eu tenho um ditongo decrescente oral. Vou escrever, ó, em queijo, tá? Em queijo, o U, colocar entre aspas aqui, ó. O U não é pronunciado. Então, ele não é fonema. Ele não tem som, então a gente não conta. Na verdade, em queijo, vou repetir aqui para você fechar, aí, ó, queijo, colocar entre parênteses, o QU, colocar entre aspas aqui também, ó, em queijo, o QU, na verdade, olha lá, é dígrafo, tá? Ó, dígrafo. Espertíssimo para isso aí, tá? Dígrafo. Mandei para você aí. Em queijo, eu tenho um ditongo. Olha lá, bacana. Legal, legal. Olha aí, ó. É dígrafo, o QU é dígrafo. Por isso que o U, o E e o I não fez o encontro. O encontro é só do E e do I. Gente, quero agradecer demais a presença de vocês. Muito, muito obrigado. Estou muito feliz por vocês terem assistido a minha aula. Eu sei que quem assiste essas aulas é um número pouco de pessoas, mas quando a gente vai divulgar lá no site, isso, a gente está tendo um acesso bem legal, 2.000, mais de 2.000 pessoas até, a gente tem vídeo lá com isso. Isso é muito bacana. Então, eu prometi a você que eu ia falar de uma coisa bacana agora, uma novidade bacana. É o seguinte, presta atenção. Eu quero, meu pedido de sempre, é que você se inscreva no meu canal do YouTube. Quem se inscrever no meu canal do YouTube não vai concorrer, não, vai ganhar. Eu vou mandar para você de graça. Se você se inscrever no meu canal do YouTube, mandar um e-mail para mim, eu mando para você o meu material completo de português em e-book. Teoria e exercícios. Exercícios gabaritados e comentados. Beleza? O meu e-mail é esse aqui, ó. Você pode mandar para o meu e-mail, genivaldo.salgado@gmail.com. Olha aí o meu e-mail aí, ó. Você se inscreve no meu canal do YouTube, beleza? Se inscreve lá, você entra no canal, digita meu nome, Genivaldo Salgado, aparece lá o YouTube, Genivaldo Salgado, você clica em inscreva-se, beleza? E manda um e-mail para mim.
e eu mando o material para você, de graça, tá? E aí você tem um material bacana aí de toda a matéria de português. Beleza? Bacana. Isso é parceria. Beleza? Gente, muito obrigado. Valeu demais. Agradeço a você por ter assistido a nossa aula. Um bom final de semana. E não se esqueça que amanhã a nossa live é às 13 horas, tá? Às 13 horas. Essa foi a 11ª live e nós vamos fazer um total de 15 lives, tá? Então amanhã a 11ª live. Eu aguardo vocês. Não, desculpa, hoje é a 11ª, né? Amanhã já é a 12ª live. Aí, segunda, terça e quarta, a gente conclui. Depois eu tenho uma outra grande novidade para vocês também. Beleza? Se inscrevam no meu canal do YouTube, gente. E consigam gente para se inscrever também. Isso é um serviço de utilidade pública. E como diz o Mark Zuckerberg, é de graça e sempre será. Um abraço. Tchau. Fiquem com Deus.